Por designação do presidente Alexandre Buzuco, da Comissão Nacional de Defesa e Prerrogativas, procedo então à leitura da Carta de Curitiba, 8º Encontro Nacional de Prerrogativas. Os participantes do 8º Encontro Nacional de Prerrogativas, representantes das comissões e de procuradorias de prerrogativas das seccionais da OAB, reunidos na sede do Conselho Seccional da OAB Paraná, nos dias 28 e 29 de novembro de 2019, objetivando a defesa do livre exercício profissional, tendo em vista o papel essencial exercido pela Ordem dos Advogados do Brasil na representação dos interesses da Advocacia Nacional e da sociedade, debateram os seguintes temas e, ao final, aprovaram as seguintes encaminhamentos conforme exposto. 1. Uso das interceptações de conversas entre cliente e advogado. É inconstitucional a utilização das conversas interceptadas pelo Estado entre cliente e advogado no exercício da advocacia. A inviolabilidade constitucional da advocacia é um dos instrumentos de igualdade material na relação processual. O uso das conversas interceptadas entre advogado e cliente no exercício profissional pelo Ministério Público ofende o artigo 133 da Constituição Federal, o princípio da paridade de armas e o da lealdade processual. Assim, toda e qualquer violação da advocacia deve ser reprimida pelo sistema OAB, com a, primeiro, adoção de medidas judiciais e administrativas de ofício contra as autoridades que violam a advocacia e o uso inconstitucional das conversas entre clientes e advogados. Segundo, o encaminhamento ao CNJ e ao CNMP de pedidos para edição de normas declaratórias sobre a inviolabilidade da advocacia e a proibição do uso das conversas interceptadas entre cliente e advogado. Terceiro, a edição de súmula do Conselho Federal da OAB para reafirmar a manifesta inconstitucionalidade do uso das conversas entre clientes e advogados no exercício profissional e orientação às seccionais. 2. O vídeo e o áudio como instrumento de defesa da advocacia e das prerrogativas. É prerrogativa da advocacia pelo artigo 7º da Lei Federal 8906 de 94, gravar em áudio e vídeo todos os atos e diligências judiciais e extrajudiciais, independentemente de autorização. 3. Prerrogativas da mulher advogada. Debatidas as prerrogativas da mulher advogada, conclui-se pela necessidade de, primeiro, nas futuras composições do Conselho Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, observar o número mínimo de mulheres, tal como já normatizado pelo Conselho Federal da OAB, para a formação de diretorias e conselhos. Segundo, indicação pelo sistema OAB, respeitados os preceitos normativos, de advogada para atuar na assistência de acusação nos casos de mulher advogada vítima de feminicídio. Terceiro, edição de enunciados sobre o direito de vestimentas das mulheres advogadas e combate ao preconceito e discriminação. Quarto, adoção de medidas para combater a revista nas bolsas de mulheres advogadas quando do ingresso nas unidades forenses, preservando-se a privacidade. 4. Iniciativas do sistema OAB em face dos crimes de violações das prerrogativas. Objetivando descrever boas medidas sobre a correta aplicação dos crimes de violação de prerrogativas e instrumentalizar a atuação da OAB por meio das comissões e procuradorias de prerrogativas, visando a subsidiar a notícia crimes a ser apresentada junto ao Ministério Público, conclui-se, primeiro, em caso de violação de prerrogativas tuteladas pela Lei número 13869 de 2019, a OAB deverá agir de ofício
ou a pedido do advogado interessado, adotando as providências penais e administrativas pertinentes. Segundo, a instauração do procedimento administrativo a ser adotado para apuração do crime de violação de prerrogativas deverá tramitar na respectiva seccional da OAB competente, ressalvados os casos legais de atuação do Conselho Federal da OAB. Terceiro, por recomendar a edição de uma normativa procedimental específica a orientar a instauração e a instrução das denúncias relacionadas aos crimes contra as prerrogativas profissionais e a atuação de todo o sistema. Quarto, encaminhar ao Conselho Federal da OAB a edição de provimento específico a orientar a atuação da instituição nos casos de prisão e ou de busca e apreensão em escritório ou local de trabalho do advogado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 8906 de 94. Quinto, a OAB como substituta processual nos crimes de violações das prerrogativas da advocacia. A OAB é parte legítima para a notícia do fato criminoso e para o exercício da assistência penal na fase inquisitorial ou judicial. Há a necessidade de que a OAB construa orientações internas dirigidas aos seus membros e recomendações externas dirigidas às autoridades competentes para que a iniciativa da assistência possa se efetivar mediante o conhecimento do fato pela OAB, inclusive mediante comunicação obrigatória da autoridade que recepcionar a notícia crime. Na ação subsidiária privada, prevista no artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 13.869 de 2019, o seu autor é o advogado ofendido, podendo, nos termos do artigo 49 da Lei 8906 de 94, ser assistido pela OAB. Sexto, a prevenção e a mediação como formas de solução dos conflitos de prerrogativas. Sobre as medidas preventivas às violações das prerrogativas e a necessária defesa pelo sistema da OAB, os integrantes do encontro concluíram, primeiro, pela necessidade de caravanas perenes em todo o sistema OAB. Segundo, treinamento prévio obrigatório dos membros e delegados das comissões de prerrogativas. Terceiro, cursos e palestras aos servidores e autoridades nos cursos de formação. Quarto, cursos e palestras regulares aos candidatos à inscrição na ordem antes do compromisso legal, juramento. Quarto, iniciativa das seccionais no sentido de provocar a inserção nos editais de concursos públicos o tema das prerrogativas dos advogados. Quinto, criação de campanhas publicitárias com veiculação da importância da atuação do advogado. Sexto, levantamento pelas seccionais da ordem em relação aos principais violadores das prerrogativas e agir de ofício no sentido de tentar mediar a solução. Conclui-se também que a mediação poderá se revelar eficiente e eficaz na solução de conflitos de prerrogativas, no sentido de recomendar a criação de comissões de mediações de prerrogativas paritárias, compostas por membros da OAB e demais carreiras do judiciário, juiz, promotor, delegado, para promover a mediação em situações que as duas partes tenham interesse, nos casos possíveis de demandas administrativas ou judiciais, salvo os casos nos quais a ofensa tenha repercussão perante toda a sociedade, sempre a critério da Ordem dos Advogados do Brasil. Considerando que o tema fora proposto em virtude de sinalização da ANAMATRA, a sugestão é de que se inicie pela referida associação como projeto piloto. 7. Problemas dos presídios nos estados da federação. É gritante e clarividente os problemas dos presídios federais espalhados pelo Brasil. Assim, conclui-se pela necessidade da criação de um grupo supracomissional
de especialistas nas áreas afetadas pelas violações para atuar no encaminhamento de soluções de todos os problemas. Esta é, senhor presidente, a leitura da Carta de Curitiba do 7º Encontro Nacional de Prerrogativas, que é feita hoje aqui na sede da OAB Paraná.